O Bolsonaro finalmente falou sobre os distúrbios que estão sacudindo a América Latina. Ontem foi a Colômbia, depois do Chile, depois da Bolívia e depois do Equador. Agora, será que o nosso presidente e seu governo está mesmo preparado para que uma situação semelhante acabe ocorrendo no Brasil? Vejamos aqui o que diz o nosso presidente. Bolsonaro admite temer protestos. É lógico que a América do Sul é uma preocupação de todos nós. Só que o Bolsonaro não vai ao centro do problema, que é justamente todo este modelo que causa desemprego, recessão econômica e total falta de perspectiva para uma melhora da situação brasileira. Ele está aí mais preocupado com o Foro de São Paulo, quer dizer, está preocupado com o produto, com o fruto do problema e não com a causa do problema. Vejamos aqui o seu raciocínio. O que ele diz aqui? O que estou vendo em alguns países da América Latina é um excesso, como no Chile. Aquilo não são manifestações, são atos terroristas, afirmou o ocupante do Planalto a jornalistas após participar de evento na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, um local muito propício aí para o presidente e para as nossas forças armadas, que devem realmente estar alertas para o problema brasileiro. E aí eu pergunto ao ilustre internauta, quantas lojas vocês estão vendo aí cerrarem as portas? Quantos empregos estão indo aí para as cucuias? Mas a preocupação do presidente é outra. Ele diz, nós temos que nos preparar sempre para não sermos surpreendidos pelos fatos. Até o momento não tem motivo nenhum, nós entendemos dessa forma, daquele movimento vir para cá. Nunca o Brasil viveu uma normalidade democrática como vivemos no momento, assegurou o presidente. Esquece ele, contudo, que o Ivan Duque, o presidente da Colômbia, ele fechou as fronteiras, fechou o espaço aéreo e mobilizou a maior operação militar já vista na história da Colômbia. E não adiantou nada. Houve a greve geral, houve os distúrbios e o presidente vai ser obrigado a ceder nesse modelo econômico que é idêntico ao do Brasil, é idêntico ao do Chile e é idêntico ao da Argentina, que foi mais inteligente e resolveu, ou está tentando resolver o problema pela eleição, como ocorreu com a eleição da chapa popular, liderada por Alberto Fernandes e que tem como vice a ex-presidenta Cristina Kirchner. Não obstante, o Palácio do Planalto já deu uma certa trava a essa onda de reformas do Paulo Guedes. Este material aqui de hoje da Folha de São Paulo diz que pressão da ala política do governo trava a reforma de servidores públicos. Percepção é que, aprovada a reforma da Previdência, chegou a hora de segurar projetos considerados impopulares. Agora, a pergunta é a seguinte: terá o Palácio do Planalto e o próprio Bolsonaro forças para travar, para impedir essa avalanche de reformas que o Paulo Guedes vem ditando lá do Rio de Janeiro e de São Paulo, juntamente com aqueles grandes empresários, aqueles setores monopolistas que controlam a economia
Ou já chegou aqui os efeitos daqueles distúrbios no restante da América Latina? Aqui diz, nesta mesma matéria da Folha, que originalmente o desejo de Paulo Guedes era dar início à tramitação do projeto de reforma administrativa que porá fim à estabilidade dos servidores públicos ainda neste ano. Inicialmente, as medidas seriam apresentadas ao mesmo tempo do pacote do Pacto Federativo, no início deste mês. Depois chegou a ser anunciado o envio para a semana do dia 12 e em seguida novamente adiado para a terça-feira passada. Agora, de acordo com o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, Bolsonaro ordenou que sejam ampliadas as análises sobre o projeto. E isso oficialmente adiará a entrega do pacote para o próximo ano. Agora, para que a gente tenha ideia da preocupação desses governantes mais aliados aos Estados Unidos do que a seus povos, seja no Brasil, no Chile, no Equador. Vejamos aqui o que aconteceu aqui nesse dia, há um ano mais ou menos. Vamos ver aqui exatamente o dia. Aqui está, dia 28 de setembro de 2018, exatamente um ano antes daqueles distúrbios que fizeram o modelo econômico no Chile praticamente saltar pelos ares. Agora, qual era a preocupação aqui do Pinheira, o Sebastião Pinheira, nessa viagem a Washington? Era acalmar a situação já bem latente naquele país? Não, era outra. Era conspirar contra a Venezuela, como a gente vê aqui nessa entrevista que o Pinheira deu ao lado do Trump. Ambos mandatarios comentaron la situación de Venezuela. Venezuela is a mess, and it's got to be cleaned up, and people have to be taken care of. Thank you very much. Por supuesto que tenemos un diagnóstico muy compartido. Venezuela no es una democracia. Es un país que está viviendo una tremenda crisis política, económica, social y humanitaria. Al término de la reunión privada, que duró cerca de 1 hora y 15 minutos, Sebastián Piñera aprovechó de invitar a Donald Trump a nuestro país cuando se realice la cumbre APEC 2019. Essa PEC aqui, essa tal de cumbre de cúpula, né, dos países do Pacífico, acabou sendo adiada justamente por causa daqueles distúrbios no Chile. Agora voltemos ao Bolsonaro e vejamos também que é a mesma preocupação que ele tem com a Venezuela. Agora, por que esse pessoal só pensa na Venezuela? A matéria aqui nos referimos em primeiro lugar, que é do blog 247. O Bolsonaro diz: é lógico que a América Latina é uma preocupação de todos nós. Nós não queremos ou gostaríamos que outros países voltassem para o colo do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é aquele foro de partidos e governos populares, né, que se formou na época do Chávez, justamente para defender a integração latino-americana e para que esses países não se tornassem reféns das grandes potências. Nós sabemos qual o destino disso, continuou o Bolsonaro. Olha a situação em que se encontra a Venezuela. Eu acho que ninguém no Brasil quer que nos encaminhemos nessa direção. Sempre a Venezuela. Mas por que isso?